Então, vivemos numa época em que as aparências contam muito e onde vemos as pessoas a lutar pela felicidade. E talvez muitas acabam até por nem saber o que é que a felicidade realmente é. Hoje em dia parece que a felicidade é ditada por aquilo que as pessoas veem através dos telemóveis, através das redes sociais. Parece que há um pouco aquela competição de mostrar quem é que tem melhor vida. Uns porque mostram que estão de férias e parece que estão de férias o ano todo, e outros porque mostram as suas casas milionárias, as coisas que conseguiram no dia a dia, os seus carros exclusivos, enfim. O problema é que tudo isto tem influenciado cada vez os mais novos e cada vez as escolhas dos mais novos. Certo dia eu fui com o meu carro à inspeção e o senhor que estava a inspecionar o meu carro começou a falar comigo do seu filho. Eu não sei se é porque ele também era gago e viu que eu era gago e começou a falar, enfim. Mas ele começou a falar que o filho dele queria ser youtuber, queria fazer vídeos para a internet. Porque os youtubers têm uma vida muito boa, têm casas muito boas, têm carros muito bons, têm uma vida espetacular. Então ele disse que queria deixar de estudar para ser youtuber. E o senhor disse que tentou fazer ver que muito daquilo que não é verdadeiro, muito daquilo que lá está não é nada deles, e ele estava realmente preocupado porque o filho estava mesmo decidido em deixar de estudar para ser youtuber. E o filho só estava interessado nisto, só estava interessado na aparência daquela vida que aquelas pessoas transmitem. Depois, mais tarde, outro dia, surgiu um vídeo no YouTube, num canal que eu vejo às vezes, e o título era "Não consigo fazer mais isto". Este canal é um pouco à volta de carros, ele arranja carros, pronto, eu também gosto um pouco disso, enfim. E ele era alguém que tinha comprado uma casa muito cara, era alguém que tinha muitos carros e muitos deles muito valiosos. Mas o que ele confessou neste vídeo é que estava com uma depressão, o casamento dele tinha acabado, sentia-se exausto. E o que mais me marcou em tudo isto, que ele disse que sentia, era que não tinha esperança e sentia que a vida dele não fazia mais sentido. Mais tarde nesse vídeo ele revelou que se não fossem os amigos dele, provavelmente ele já cá não estaria. E isto me tem-me a pensar porque isto é de facto muito comum nos dias de hoje. Todos querem ser como estas pessoas, todos querem ter uma vida como estas pessoas, mas o fundamento da vida destas pessoas, podemos dizer que é nulo. E começo a acreditar que estas pessoas passam uma vida a tentar encontrar um propósito para a sua vida e tentam preenchê-la com todas estas coisas, com casas, com carros, com fama, com tudo isto, mas chega a um ponto que nada disto as preenche. No fundo, procuram uma vida fácil, com todos os prazeres que possam ter, mas não pensam mais à frente, não pensam na eternidade. Nós, por outro lado, sabemos que temos um propósito e temos uma visão um bocadinho diferente sobre a vida. Nós temos esperança, sabemos que temos algo no final da nossa vida, sabemos qual é o nosso propósito aqui. Sabemos que as coisas aqui podem ser difíceis, mas que um dia teremos a recompensa. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4, e vamos ler do versículo 1 até ao versículo 11.
1 Pedro capítulo 4, versículo 1 até ao versículo 11. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado, também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sendo, portanto, criteriosos e sóbrios e a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tendo amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, sendo mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o primeiro versículo desta nossa passagem lembra-nos que Cristo é apresentado como alguém que sofreu imerecidamente nas mãos dos homens perversos por causa da justiça. E se isto nos soa muito cruel, é porque realmente é. Mas foi um preço a pagar, e é um preço a pagar por uma vida com Cristo ao nosso lado. Ao contrário da vida que muitos procuram, com riquezas materiais, os cristãos devem ter uma mentalidade mais à imagem de Cristo. Da mesma forma como Cristo sofreu por nós, nós também devemos estar dispostos a sofrer por uma vida com Cristo. É difícil, porque somos todos os dias bombardeados com estas ditas vidas ideais, mas são vidas que não têm fundamento, são vidas que não têm sustento, são vidas que se firmam nos prazeres da carne e nos prazeres desta vida e nada mais. E o cristão deve firmar a sua vida em Cristo para se libertar do pecado. Uma pessoa que sofre porque se recusa a pecar é uma pessoa que não é mais controlada pela vontade da carne. E é interessante olharmos para o versículo 3, porque parece mesmo que foi retirado dos nossos dias. Todos estes pecados se multiplicam cada vez mais nos nossos dias e até parece que estão cada vez pior. E as pessoas acabam por se tornar cada vez mais como estas coisas, ou seja, os seus padrões morais baixam e acabam por procurar outros ídolos até, e tudo isto gera ainda mais pecado e as pessoas degradam-se cada vez mais. E por vezes é difícil por causa do que lemos no versículo 5. Muitos vão julgar-nos, muitos vão perguntar porque é que nós somos assim diferentes, e muitos vão até mesmo procurar deitar-nos abaixo. Mas estas pessoas vão prestar contas a Deus um dia. A seu tempo, cada um terá a sua sentença. O versículo 6 pode parecer algo
algo estranho. Afinal de contas, não é possível pregar a quem já está morto. Mas este versículo fala-nos daqueles a quem o Evangelho foi pregado e acreditaram e foram fiéis ao Senhor e sofreram ou foram condenados nas mãos dos homens, mas foram justificados por Deus. E por isso, hoje, desfrutam de uma vida eterna ao lado de Deus. E estas são palavras que nós temos de nos agarrar, porque de facto podemos ter tempos complicados aqui, vamos ter momentos em que vamos sofrer imenso aqui, por causa daquilo em que acreditamos e por causa de defendermos Cristo. Mas tudo isto terá um bom final, tudo isto terá uma boa recompensa e teremos a nossa vida eterna junto do nosso Deus. O amor entre irmãos é muito bom e graças a Deus que eu tenho uma boa relação com o meu irmão. Ele hoje não está cá, por isso não pode dizer o contrário. Eu sei que se eu precisar de alguma coisa dele, ele está sempre disponível. E ele sabe o mesmo. Se ele precisar de alguma coisa de mim, eu estou sempre disponível. E este amor é com o meu irmão carnal, mas este amor também deve ser para com os nossos irmãos espirituais. Não devemos andar aqui a apontar os dedos uns aos outros, mas sim encorajar e ajudar uns aos outros. O versículo 8 diz-nos que o amor cobrirá uma multidão de pecados. Isto não é exatamente como o pecado funciona, porque só Cristo, através do seu sangue, pode perdoar o pecado. Esta frase apenas nos diz que o verdadeiro amor é capaz de perdoar pequenos erros e fraquezas de outros irmãos. E sem dúvida que uma forma de demonstrar amor é sermos hospitaleiros. E nós, sendo portugueses, sabemos mais ou menos como é que isto funciona. A hospitalidade é algo muito importante. É uma forma muito importante de demonstrarmos amor para com o outro irmão e deve ter como objetivo de demonstrar a bondade de Cristo sem nunca esperarmos recompensa. O versículo 10 fala-nos sobre os dons de Deus. E voltando um pouco ao início, ao exemplo que dei, parece que hoje em dia vemos muitas pessoas a usarem os dons que Deus lhe deu para benefício próprio, para enriquecerem, para gerarem riqueza. Mas o problema é que depois parece que perdem um pouco o rumo porque na verdade não têm um propósito na vida. Os dons de Deus devem ser usados para a obra de Deus e para o bem dos outros, não para benefício próprio. E mesmo que o homem tenha o dom de pregar ou o dom de ensinar, deve-se certificar que está a ser usado por Deus e que as palavras que está a dizer são concedidas por Deus. Ou seja, além de citar a palavra de Deus, deve ter a certeza que está a apresentar a mensagem que Deus quer passar para aquelas pessoas naquele momento. Afinal de contas, tudo aquilo que nós somos capazes vem de Deus. Deus dá-nos tudo. Deus dá-nos a vida, Deus dá-nos o descanso, Deus dá-nos o trabalho, Deus dá-nos o alimento, Deus dá-nos o sol, a noite, tudo. Deus dá-nos tudo. Tudo vem dele e ele é que nos concede tudo. E além de tudo isto, Deus ainda nos deu Cristo para que morresse por nós, para que nos salvasse.
para que nós pudéssemos ter vida. Cristo sofreu por nós e nós temos de estar dispostos a sofrer também por Ele. E todo este sofrimento que Jesus sofreu não foi nada fácil, mas Jesus sabia o que estava a acontecer, Jesus sabia o que estava a fazer e Jesus sabia qual era o resultado final. Ele sabia que no final ia ganhar, ele sabia que no final ia sair vitorioso. E por isso é que continuou, e por isso é que ele fez o sacrifício que fez. Há uns dias ouvi um pregador, ouvi uma mensagem a falar um pouco nisto, e foi algo que me tocou imenso. O pregador chama-se Craig Groeschel e ele falava como nós estamos sempre a tentar e nunca estamos propriamente para ganhar. E isto tocou-me imenso e passo também a explicar porque acontece muito comigo. Parece que ando sempre a querer ser mais santo, parece que ando sempre a tentar chegar mais a Deus, mas parece que nunca consigo. Parece que na minha cabeça, automaticamente, eu nunca vou conseguir chegar lá. Parece que eventualmente vai ser muito difícil chegar lá. Mas vou-vos dar um outro exemplo. Eu, às vezes, quando consigo, costumo ir correr ou costumo ir pedalar de manhã. Eu gosto um pouco de desporto, gosto um pouco de espairecer a cabeça e então, para me sentir um pouco melhor, costumo fazer exercício de manhã. E, de facto, tudo isto sabe muito bem quando acabo. Quando acabo, sabe muito bem. Mas o processo até lá é horrível. Primeiro começa no ato de eu ter que me levantar por volta das 6h30, 6h45. É horrível. Depois, mentalizar-me que vou correr ou que vou fazer esforço. É horrível. Depois começo a correr e depois as pernas doem-me, depois os pés doem, depois os joelhos doem, depois mete-se uma pedra na sapatilha, depois os joelhos começam a doer e depois no final, para acabar, vem aquela subida mesmo para matar tudo. O processo é horrível. Mas chega ao final e sabe-me bem. E se nós formos perguntar a atletas profissionais, seja ele qual for, ele vai-vos dizer o mesmo. Eu gosto também muito de ver os Jogos Olímpicos, gosto bastante de desporto, principalmente motorizado, mas o que nós vemos ali na televisão é o pico que aqueles atletas têm, é o conjugar de todo o treino que eles tiveram ao longo de muitos anos. E todos eles, de certeza, que vão dizer que o processo até lá é horrível. Temos atletas que se privam de muita coisa, privam-se de comida, privam-se de horas de sono, privam-se da família. Tudo isto para se preparar para chegar lá e terem o melhor desempenho possível. E depois eles têm outra coisa. Ninguém vai para lá dizer não, eu vim cá só para ver as vistas. Não, eu vim aqui para ficar em quarto. Eu mais do que isso não quero. Não, todos eles vão para ganhar. Todos eles vão para dar o máximo para ganhar. E Jesus fez isto mesmo. Jesus passou todo aquele processo horrível porque ele sabia que ia ganhar. Ele fez tudo aquilo que ele fez para ganhar, para nos ganhar, para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos dele. E nós somos pecadores e por isso devemos deixar os
prazeres da carne para seguir a Cristo. Devemos deixar a vida do mundo e todos os seus prazeres para seguir a Cristo. É um estilo de vida que não devemos seguir, ou seja, o estilo de vida lá fora é algo que não devemos seguir. Outros lá fora poderão gozar connosco, poderão mandar-nos abaixo, mas esses serão julgados pelo que dizem. Não devemos deixar que medos ou outras coisas interfiram na nossa comunhão com Deus. Esta relação deve permanecer inquebrável, por mais duras que possam ser as adversidades. Nós não somos deste mundo. É difícil pensar nestas palavras quando vemos um mundo cada vez mais materialista e que nos tenta agarrar cada vez mais cá. As pessoas trabalham para que nós possamos comprar coisas e para que nós possamos comprar serviços para nos agarrar mais a esta vida. Muitos até parece que vivem esta vida como se fosse a última. E talvez façam isso porque não têm esperança para mais. Mas que de facto possamos deixar Deus trabalhar em nós, mesmo que isso implique sofrimento. Que possamos ser testemunhas dele e todos os dias falar nele, porque é graças a ele que temos tudo, é graças a ele que temos vida, é graças a ele que temos esperança.